Gui, Hebreus capítulo 6, versículo 19. Aleluia, meu Deus. Deus fiel. Eu tive que usar o óculos da Drica. Temos essa esperança firme e segura, como a âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu. Só o versículo 19. Põe o tema para a gente, Gui, fazendo um favor. Deus fiel. Hoje eu quero muito falar sobre esperança e as definições dela. Este versículo é muito importante porque eu tenho ele para mim como um marco de fé. O livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 6, ele começa com exortação sobre em buscar uma fé madura. E mais adiante ele diz que é grave o perigo de rejeitar a fé. Que muitas pessoas experimentaram da fé, mas com o passar do tempo se afastaram. E ele entra no capítulo 17, o escritor, ele fala sobre a âncora, sobre a fé, sobre a esperança. E hoje a gente vai falar um pouco disso. E eu estava estudando. E eu fiquei pensando, como uma âncora pode segurar um navio? No meio da tempestade, quando o navio ele atraca em algum lugar para descarregar ou carregar, ou para fazer um cruzeiro e levar as pessoas. E a âncora ela é medida da seguinte forma. Para cada quilo da âncora, ele conta 30 centímetros. Para cada quilo, ou para cada metro do barco, da embarcação, cada 30 centímetros é calculado a 1 quilo para a âncora. Então tem âncoras que pode chegar a meia tonelada, 400 toneladas. Mas ela em relação ao barco, ela é pequena. Mas se não for a âncora, o barco não consegue estabilidade. Se não for a âncora, o navio não consegue atracar. E olha como o escritor, ele dá como importante a âncora. Não porque a âncora é um objeto inanimado, mas como a âncora pode ser algo relacionado à fé. Porque quando você tem fé e a sua fé está firmada, pode vir os vendavais, pode vir as tempestades, e se o teu navio está em lugar seguro, você não se abala. Então eu começo com um contexto assim. No contexto de Hebreus 19, o versículo descreve a esperança como a âncora da alma, que é segura e firme. Penetra até o interior do véu. Agora você imagina essa âncora robusta que mantém um navio firme durante tempestades violentas. Da mesma forma, é a esperança que nos mantém estáveis durante as tribulações. Quem aqui de nós nunca passou por um vendaval e achou que era nosso fim? Quem aqui nunca passou por um período em que dizia: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Senhor, o Senhor não lembra de mim? E nós esquecemos que nós lançamos a nossa âncora. Então hoje, nós vamos falar de 4 tópicos a respeito da esperança. E a esperança, a definição bíblica é a seguinte: esperança é uma confiança firme nas promessas de Deus. O dicionário Aurélio diz que é um substantivo feminino que está interligado a sentimentos de quem acredita nas realizações daquilo que deseja. Uma confiança em coisas boas, uma expectativa positiva. O escritor
antes mesmo de saber essas definições, ele já sabia o que significava estar firmado em algum lugar. Quando ele escreve isso ao livro de Hebreus, ele sabia o que aquele povo, aquela igreja estava passando. De pessoas que entraram com o pique de querer conquistar, de querer ganhar, e que com o passar dos anos a fé se esfriou e alguns saíram daquele lugar. Buscaram outros rumos. Talvez voltou para o seu modo de vida antigo. E aqui nós vamos falar dessa natureza. E o primeiro tópico, nós entramos com a natureza da esperança. A esperança é descrita como a âncora, algo que mantém a alma firme e segura. Abraão é um exemplo clássico, pois esperou, aí eu quero que você decore isso, pacientemente, pela promessa de Deus, de uma descendência, mesmo quando tudo parecia impossível. Então, eu creio e eu acredito que a esperança produz paciência. Então, eu peço para você, Gui, coloca aí Hebreus 6:13. Aleluia. Aleluia. Quando Deus fez promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por algo superior a si mesmo. E o seu juramento confirma que foi dito, pondo fim a toda discussão. Uma vez que Deus quis mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa, ele confirmou com juramento, a fim que, por meio de suas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que nos refugiamos nele, sejamos firmemente encorajados para que nós apeguemos-nos à esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança firme e seguro como âncora da alma, e ela entra no santuário depois do véu. Então nós vemos que esse primeiro tópico de natureza da esperança, ela começa com um juramento que Deus faz a Abraão. Muitas das vezes, os antigos vão lembrar que quando eles selavam algum acordo, eles falavam que é no fio do bigode. Eles tinham um compromisso de apertar a mão do outro, e alguns tinham até o costume de cuspir na mão e dar a mão, selando um compromisso. E Deus, ele via que os homens juravam, e juravam por alguma coisa superior a eles. Só que não existe nada além de Deus. E Deus não tinha por quem jurar, jurou por ele mesmo. E fez uma promessa a Abraão. Enquanto Abraão, ele se precipitou em querer adiantar a promessa, Deus disse: olha, Abraão, não chegou o seu tempo. Então, sabe, quando nós nos precipitamos e queremos receber de Deus algo que ainda está sendo preparado, Deus, ele jurou por si mesmo a Abraão que daria uma descendência. E Deus cumpriu na vida de Abraão. Quando Deus te chamou da onde você estava, existia um propósito e um planejamento na sua vida através de Deus. E acredite você, Deus não chamou você. O propósito de Deus na vida sua não é apenas ficar num banco de igreja.
O propósito e a finalidade de Deus em cumprir a promessa da sua vida, no que Ele prometeu para você, não é apenas ficar num lugar estacionado, mas é de fazer aquilo que Ele tem para fazer através de você. Então, nós aprendemos com Abraão que a esperança, ela produz paciência. E nós entramos no segundo tópico, que é a esperança em tempos de adversidade. Aí é a pergunta que eu fiz para vocês. Quem nunca? E a esperança nos sustenta durante as tempestades da vida. José, vendido como escravo, preso injustamente, manteve sua esperança em Deus, foi exaltado foi exaltado ao segundo maior posto do Egito. Então eu entendo que a esperança, ela produz a exaltação por parte de Deus. A esperança, ela produz paciência, ela produz a exaltação. E quando eu digo exaltação, eu não estou falando você inflar o seu ego. Deus te levanta. Ele pega você da onde você menos espera e te coloca entre os maiores. José foi acusado de uma violência sexual. Ele foi preso injustamente. Ele interpretou sonhos e foi esquecido. E durante um dos sonhos, Deus fala assim, chegou o seu momento. Da cova ao trono, de escravo a governador. Esses são os planos que Deus tem para nossas vidas. O start de Deus das nossas vidas começa com esperança, com firmeza, com fé, acreditando que Deus pode mudar situações. Quando José está no alto governo, e de repente Deus começa a mover na vida daquelas pessoas que não se adiantaram pelo que estaria por vir, a seca veio. Aqueles que o vendeu como escravo, agora estava diante dele, de joelho, implorando por comida e bebida. Outrora, ele era tido como sonhador. Outrora, os seus irmãos olhavam para baixo da cisterna e via ali um homem deitado, chorando, pedindo por ajuda e socorro. Agora, aqueles mesmos homens que olhavam de cima para baixo, estavam olhando José de baixo para cima. E agora, que chamava aquele homem de sonhador, estava chamando de Senhor. Muitas das vezes você entra numa firma e você é o Zé. Você é o Severino. Mas Deus começa a mover situações que você é o Senhor José, o Senhor Severino. Porque é assim que Deus trabalha. Houve as oportunidades para esquecer o que ele estava vivendo. Mas em nenhum momento ele negou a sua fé. E, Gui, eu vou pedir para você. Hoje a gente vai ler um pouquinho, tá? Mas eu vou ser bem rápido. Gênesis 47, 41, 37. Aleluia. O plano pareceu bom a Faraó e todos os seus oficiais. Por isso, o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Então o Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas,
Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa, de todo o meu povo, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Se você puder se expressar nessa noite, aleluia! Isso não foi só na vida de José, não foi só na vida de Abraão, é na minha e é na sua vida. Deus quer mostrar para nós como igreja que Ele tem planos maravilhosos. Deus quer mostrar para nós que nós fomos chamados, que nós temos que estar firmados na sua promessa. Aleluia! Vamos para o terceiro tópico. Deus fiel. A esperança como âncora. Assim como a âncora mantém um navio seguro, a esperança em Cristo nos mantém firme. Noé construiu uma arca baseada na promessa de Deus, mesmo sem ver sinais imediatos de chuva. Então eu entendo que a fé, a esperança, ela também produz firmeza. Então ela produz paciência, exaltação de Deus e firmeza. Gênesis 6:17. Aleluia. E eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca, você, seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. De todos os seres viventes, você trará para a arca um casal. Só até aí, Gui. A promessa, ou a proposta que Deus fez para Noé, foi que o cheiro do pecado já tinha chegado às narinas de Deus. E aquilo ali começou a incomodá-lo. Deus já tinha pacientemente esperado. E aquele lugar onde Noé morava, aquela cidade, as fontes de água para regar a grama, regar o solo, ela vinha da própria terra, dos geysers que existiam naquele lugar. Nunca tinha chovido. Talvez ele só conhecia a chuva por ouvir falar, mas nunca experimentaram nada daquilo. Talvez por isso não foi dado crédito a Noé. Então você imagina 18 ônibus de viagem, de turismo, alinhado um do lado do outro. Esse mais ou menos era o comprimento da arca. E como alguém, né, que começou a entalhar um navio, seria dado como são, como uma pessoa de bom juízo. Eu tenho que fazer um barco, porque vai chover. Às vezes você tem um sonho, um desejo, que para muitos é loucura, mas Deus colocou dentro de você: apenas faça. Porque quando chegar o momento certo na sua vida, vai chover. Para aquelas pessoas, o dilúvio foi destruição. Mas para Noé, no meio do caos, foi o cumprimento de uma promessa de que Deus fala e cumpre no momento dele. Talvez lá fora estava um caos,
tinha cheiro da morte, mas lá dentro da arca tinha a presença de Deus, que quer dizer para você, aonde estiver você, aonde você estiver, o ambiente que você estiver vai ser diferente, porque eu te coloquei lá dentro e é lá onde eu estou. Aleluias! Louvado é o nome do Senhor. Tópico 4. A esperança na promessa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa esperança está fundamentada nas promessas imutáveis de Deus. Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, confiou na promessa de Deus que seria rei. Então eu entendo que a paciência produz, que a esperança produz paciência, produz exaltação por Deus, produz firmeza e agora ela produz confiança. Gênesis 1 Samuel, capítulo 16, Gui, versículo 21, último versículo. Aleluia. Davi já tinha sido ungido, tá? E Saul era atormentado por um espírito. E nesse último versículo do capítulo 16 diz assim: Davi se apresentou a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito de Davi e ele se tornou o seu escudeiro. Um rei ungido e escolhido por Deus, servindo um outro rei escolhido por homens. Em nenhum momento Davi quis usurpar o trono de Saul. Em nenhum momento Davi quis atropelar o processo. Porque a escolha de Davi não saiu do coração dos homens, mas saiu do coração de Deus. Em momento nenhum ele quis atropelar o processo que Deus tinha colocado naquele lugar. Então Davi estava confiante que Deus faria o que ele prometeu. Davi, um jovem, que outra hora, no meio do pasto, no meio do esterco, ali desenrolando as lãs das ovelhas, que outra hora já estava ali toda grudada, cheia de carrapicho, que outra hora usou de estratégia para lutar com leões e com ursos, que outra hora estava carregando marmitinha para os seus irmãos, que outra hora estava pegando pedras para derrubar um gigante, que outra hora estava pegando uma espada e cortando a cabeça do gigante, que outra hora estava vestindo uma armadura que não era sua, porque a sua armadura era o próprio Deus. Não quis atropelar o processo de ser rei, porque ele sabia que se Deus prometeu, chegaria o momento dele viver a promessa. Então não queira atropelar os processos que Deus tem para a sua vida. Saiba confiar, saiba ser exaltado por Deus, saiba esperar, porque Deus vai produzir na sua vida o que Ele tem para fazer. Aleluia! Não adianta a igreja apostólica Pedra Viva querer ultrapassar ou atrapalhar ou atropelar algum processo que Deus tem para essa igreja. Ela vai viver o que tem para viver. Ah, mas nós já sofremos, nós já passamos por situações. Irmãos, quando Deus falar que será o fim do processo, você pode falar: eu passei por isso, eu vivi isso, e é por isso que eu estou firme, e é por isso que eu estou confiando, e é por isso que nós somos exaltados, porque nós passamos pelo processo de firmar nossa âncora em Deus. Aleluia! Nós firmamos a nossa âncora. Nós estacionamos o nosso navio confiando que Deus é o Deus que cuida da nossa embarcação. Aleluia! E eu concluo essa mensagem dizendo:
A esperança, novamente, é uma âncora firme para a alma, baseado nas promessas do Senhor. E eu coloco uma aplicação aqui, prática. Manter a sua esperança em Deus. Mantenha a sua esperança em Deus, independente das circunstâncias. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você entendeu a palavra de hoje, mas Deus também inspirou alguns dos nossos. E alguns dos nossos, eu me refiro a Charles Spurgeon. Ele dizia: a esperança nunca será feliz até que vá além do véu e encontre a presença de Deus. C.S. Lewis escreveu: o que você espera e sonha, na verdade, é apenas uma sombra das coisas reais e verdadeiras que são encontradas em Cristo. O pregador que eu mais admiro na minha vida, Billy Graham, nossa força e a nossa esperança estão em Jesus Cristo, sempre independente das circunstâncias. Agostinho de Hipona disse: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas que estão, e a coragem muda elas. Então, nós temos que nos atentar. Aqui nós temos a bússola, aqui nós temos a nossa direção, mas nós também temos que nós temos que ter a certeza que nós firmamos o nosso barco. E quem está com o barco firmado sabe que Deus está no controle de todas as situações, independente das circunstâncias. Aleluias. E assim, nessa noite, eu entrego essa mensagem. E eu digo para os irmãos, essa mensagem vai estar disponível para os irmãos em PDF. Se os irmãos quiserem estudá-las depois, quiser acrescentar alguma coisa, lê na célula, dá continuidade nela, vai estar disponível para vocês. Se você quiser passar para algum amigo, para alguém que tem interesse, estará disponível. Mas nessa noite, eu digo para vocês, tem a imagem aqui? A mensagem de hoje é firmados. E eu quero perguntar para você nessa noite: quem aqui está firmado? Ou quem aqui quer estar firmado? Muitas das pessoas, pastor, estão firmadas se o Corinthians vai ser rebaixado, se o Palmeiras vai ser campeão. E eu não estou falando isso de zombaria, não. Estou falando porque as pessoas colocam o seu amor, colocam o seu desejo nessas pessoas que estão ganhando milhões e não sabem quem você é. Mas eu digo para você, firme a sua fé em Deus, que sabe quem você é. Firme a sua esperança em Deus, porque Ele sabe do seu amanhã. E assim eu agradeço a oportunidade nessa noite, em nome do Senhor Jesus.